E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem me atormentando aí já tem umas semanas, porque a gente fala muito sobre manipulação das mídias, que a gente está sendo manipulado pelo que estão publicando, fala muito de fake news. E eu assisti um filme aí recente, né, que me fez refletir sobre esse assunto. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas informações para a gente também, para deixar com vocês esse momento de reflexão sobre o jornalismo e a manipulação da notícia. Sobre o que nós vamos refletir? A discussão é sobre a manipulação da notícia e a distorção do fato em reportagens. Eu vou começar falando sobre o cinejornal, que eu imagino que muitos jornalistas nem saibam o que é, né? Então, como eu produzo esse conteúdo, em sua grande maioria, para jovens jornalistas, então isso vai entrar como parte aí da bagagem de aprendizado também. É um formato do início do século XX. Cine porque é cinema mesmo, faz relação direta. Eram pequenos filmes documentais em que eram passados em salas de cinemas para um determinado público, e normalmente era mais para a elite da época, claro, porque cinema, apesar de ter sido feitas as primeiras apresentações até em circos para populares, mas aos poucos ele foi, né, se elitizando, ficando restrita para uma determinada classe social. Então vamos tentar relacionar isso com o que encontramos de falsas notícias no presente nas mídias e na comunicação de massa. O que é o cinejornal? Como eu falei, é uma forma de filme curto, documental, e que predominava na primeira metade do século XX. Regularmente exibida em salas de cinema, né, públicas, e contendo notícias e itens de interesse. Deixa eu passar aqui para o próximo. Ah, tá, eu trouxe um exemplo. Isso daqui, porque aqui no Brasil nós também tivemos. Um dado interessante é que o cinema ele foi criado em 1885, e quando foi em 1895 ele já estava aqui no Brasil. Então é claro que o cinejornal também veio para o Brasil e foi muito utilizado no período Vargas, em 1938, assim. E era utilizado realmente para moldar a forma como o governo queria que a população entendesse, né? Como eles queriam que a população entendesse, não, ao contrário, né? Como eles queriam que a população fosse conduzida. Era ditado a forma de se agir, da forma de se pensar. Então era uma censura e um controle. E eu trouxe um vídeo que é da TV Cultura, que vai apresentar um pouquinho como que foi na era Vargas esse vídeo, esse departamento de imprensa e propaganda que cuidava desses cinejornais, não só dos cinejornais, claro, mas de todo o material que era publicado pela imprensa. Em 27 de outubro de 1939, há 71 anos, o presidente Getúlio Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O arquivo especial relembra esse momento da história política do país. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder. Começa uma década marcada pela radicalização política. Em 1937, com o pretexto de acabar com a instabilidade política, Vargas dá um golpe. Nasce o Estado Novo, um regime autoritário com características do fascismo europeu. Em 1939, Getúlio cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP fica responsável pela censura dos meios de comunicação e pela divulgação do Estado Novo. Nada que fosse contra o regime, nenhuma crítica ao presidente poderia ser publicada. A propaganda política do DIP investiu no culto à figura do líder. As crianças foram os alvos dessa propaganda. As cartilhas escolares divulgavam uma imagem de Getúlio Vargas como um pai para o Brasil.
Esta ilustração mostra uma multidão de crianças encantadas, ouvindo Vargas. Por outro lado, o rádio e o cinema passaram a enaltecer as ações do presidente. Esta imagem, com uma superposição de dois filmes, sugeria o líder pairando acima de um povo contente. O Estado Novo durou 8 anos. Então, voltando de onde nós paramos, aí que entrou um barulho de alguém trabalhando com uma broca. Aí eu dei uma pausa, mas a gente viu aí uma parte da explicação de como que era o DIP. E, para quem não sabe, o governo do Vargas, né, nesse momento, ele flertava muito com o fascismo. E quase na Segunda Guerra Mundial, quase que a gente foi para o lado dos nazistas. O Vargas ele tinha um pezinho lá. Ainda bem que não entrou, né? Senão nossa história seria completamente diferente. E aquele material que foi mostrado no vídeo anterior aí da cultura, vocês procurem depois o vídeo completo para entender essa história, mas houve uma censura, vários veículos de comunicação tinham que submeter-se, né, a um registro para poder publicar. E eles ainda diziam que poderia ser Hoje a gente ouve falar muito do AI-5, mas foi um AI-5 piorado até, porque eles, além de censurar, é lógico que teve uma repressão foram repressões horríveis, iguais. Só que era uma forma de atuação diferente, porque eles mesmo produziam o material de imprensa, que eles diziam, que era uma propaganda do governo. E aqui eu vou trazer um vídeo também daquela época, que eu peguei do YouTube, que é... Ali em cima eu acho que vocês estão podendo ver o nome aqui, né? Estado Novo, queima das bandeiras estaduais. Isso daqui é um cinejornal em que eles estão exaltando o governo ultranacionalista e estão queimando as bandeiras dos estados. Isso mesmo, queimando as bandeiras e dizendo daquele momento em diante que não existiriam bandeiras estaduais, só existiria apenas uma bandeira, a bandeira nacional. Tudo a ver com o fascismo, né? Enfim, vamos assistir. Praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Russell para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por Sua Eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da Igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Isso aí. Desculpa que eu me afasto, porque para não vazar o som no microfone. E teve uma interrupção aí quando eu tentei... vamos lá. Calma aí. Deixa eu dar um recomeçar aqui que esse vídeo... Ah, perfeito. Agora eu acho que ele vai. Pronto. Voltando à história aí do Estado Novo e do cinejornal. Naquela época, eles já usavam isso como uma manipulação da mídia, passando como informações verídicas o que eles editavam e que queriam. Essa foi uma estratégia muito utilizada também pelo regime nazista. E muitos regimes fascistas também faziam isso. Eles manipulavam as informações de formas que chegavam no cidadão e eles compravam aquilo como a verdade. Então acabava manipulando, sim,
a opinião pública, enfim, a maioria do pessoal, né, a massa popular. E agora eu, seguindo adiante nessa nossa discussão, que eu vou trazer várias informações para que vocês comecem a construir essa base da manipulação da notícia, para ver que não é de hoje. É lógico que é bem de antes do cinejornal, mas eu peguei a partir desse momento da criação do cinejornal, porque, como eu falei para vocês, tem um filme, que é o Cidadão Kane, de 1941, que fala sobre a vida e o legado de um personagem chamado Charles Foster Kane, que é interpretado pelo Orson Welles, e que foi inspirado num magnata da imprensa chamado William Randolph Hearst. É mais conhecido, o pessoal chama mais só pelo William e o Hearst, William Hearst. E esse filme, ele até hoje é muito assistido nas universidades como um exemplo de um magnata das comunicações, porque até a narrativa toda do filme é tratada como um jornalista narrando, tentando descobrir. Não é spoiler não, tá? É a própria história do filme. Ele vai narrando uma frase que o Kane diz antes de morrer. E ele vai tentar investigar quem era aquela pessoa, o que significava aquela frase que foi dita como última palavra ali no leito de morte. Mas vamos falar agora um pouquinho só desse. Depois eu volto no Cidadão Kane, mas vamos falar do Hearst, que ele foi um empresário que começou em 1887. Ele assumiu o controle de um jornal, que já era do pai dele. Está o nome aí na tela, que é o San Francisco, né? The San Francisco Examiner, que era do seu pai. Aí depois que ele muda para Nova York, ele compra outros jornais e ele entra com digamos, uma guerra de controle de mídia com o Joseph Pulitzer, que era dono de um outro jornal, o New York World. Aqui tem uma propaganda da época, ele atingia até 20 milhões de pessoas. Esse conflito entre o Hearst e o Pulitzer criou essa expressão que a gente conhece até hoje como imprensa amarela, que aqui no Brasil a gente chama de imprensa marrom, que é histórias sensacionalistas de veracidade duvidosa e que são publicadas e vão para o público acreditando que é uma coisa real, mas na realidade está super prejudicada a informação. E ele chegou a ter uma rede de mais de 30 jornais e criou um dos maiores conglomerados de jornalismo do mundo. Aqui no Brasil a gente tem um personagem também muito conhecido, que é o Chateaubriand, Assis Chateaubriand, fundador do MASP e de todos os diários associados. Ele também tem uma história bem bacana num livro biografado pelo Fernando Moraes. Ele também chegou a ser um representante dos democratas e usava o poder dos jornais para manipular a opinião pública. Agora, voltando lá, né, no Cidadão Kane. A carreira do Kane, que é esse personagem fictício do filme Cidadão Kane, na indústria editorial, nasceu de um idealismo e do serviço social, mas gradualmente ele vai se transformando em uma perseguição implacável ao poder. Ele vai sendo corrompido, né? Ele é narrado através o filme, né, é narrado através de flashbacks, e a história é contada por meio da investigação de um jornalista que quer saber o significado da última palavra do magnata, que ele fala, né, antes de morrer, que é Rosebud. Aí ele vai atrás de descobrir. Bom, assista o filme se você ainda não assistiu, aí você vai descobrir quem que é. E, recentemente, eu estava assistindo um filme da Netflix, o Mank, que é um drama biográfico. O Mank, que é um roteirista, ele escreve os roteiros, ele foi o que escreveu o roteiro do Cidadão Kane. E esse filme Mank, ele gira em torno exatamente da produção do filme do Cidadão Kane. E ele fica mostrando essa Hollywood dos anos 30 e dos anos 40 e toda a inspiração do Mank, né? Que a inspiração do Mank para escrever o Cidadão Kane foi o Hearst, que era esse magnata aí da indústria, que manipulava as informações em prol do benefício próprio e do grupo dele. Então,
outro filme que você pode assistir para entender. Você consegue assistir um sem precisar do outro? Sim, você vai entender perfeitamente, mas eu recomendo assistir tanto o Mank quanto o Cidadão Kane. Resumindo, né, sobre o que nós falamos até agora. Nós falamos um pouquinho sobre o Cinejornal, como foi criado, o DIP e a Era Getúlio Vargas, um pouquinho sobre o Cidadão Kane e o William Hearst, e Mank, esse filme da Netflix, que foi daí que eu extraí a ideia de questionar a produção do jornalismo que é manipulado, a manipulação da mídia e como eles chegam até hoje, né? Trazer essas informações é essencial para entendermos os pilares da manipulação da mídia através dos tempos. Lógico que eu fiz um recorte um pouco menor, mas vamos pegar que é exatamente nesse período em que a mídia começa a se desenvolver de uma forma mais rápida e tecnológica. E principalmente nos veículos da imprensa e o jornalismo. Poderíamos pensar que a fake news é uma coisa muito nova, mas se engana quem assume essa ideia. Talvez o termo esteja mais popular do que nunca hoje, né? Fake news, seja muito popular. Mas a mentira sempre existiu, desde das origens mais remotas das sociedades humanas. Bom, eu resolvi assistir esse filme Mank e em determinados momentos o personagem principal é questionado em sua decisão de não participar de uma campanha política. Que é nesse momento que surge a ideia entra no meio essa discussão sobre cinejornal. Que ele é chamado a participar de uma campanha política, ele fala, não quero participar, não quero contribuir, não quero nada. Só que antes de negar, ele trabalhava para um roteirista dessa RKO Pictures, e ele fala, vocês têm tudo o que precisam aqui. Vocês podem fazer o mundo jurar que King Kong tem 10 andares de altura. Então, o que acontece? Era um estúdio que tinha feito o King Kong, então eles tinham recursos para fazer um filme. Então, quando ele fala isso para esse executivo da RKO, ele abre aquela portinha do, poxa, é verdade, a gente faz cinema, a gente faz essas ficções, por que a gente não pode manipular um cinejornal e, com isso, derrotar o nosso adversário político? Porque esse estúdio estava apoiando o pessoal dos democratas, do William Hearst. E algum tempo depois é exibido um cinejornal com atores, em vez de ser entrevistas, como a gente vê hoje e tal. E a edição praticamente destrói todas as possibilidades de vitória do candidato opositor. E pasmem, naquela época, nós estamos falando de 1938, um pouquinho antes de 1938, pasmem, a ideia era destruir o cara porque falava que o cara era um perigo comunista. Nós estamos em 2021 e a gente ainda está ouvindo isso, né? Nos veículos de comunicação. Alguns políticos atacando outros falando, o cara é um perigo comunista, eles vão transformar a nossa bandeira em vermelha, não sei o quê. Pois é, olha, desde aquela época a galera já estava com essa obsessão por isso. E já faziam fake news sobre isso também. E questão, a gente consegue responder hoje, com tantos veículos de comunicação, mídias sociais, uma infinidade de informação disponível para consulta e distribuição, é possível manipular a sociedade, a massa, através desses meios? Com qual justificativa podemos afirmar que sim ou que não? Essas perguntas, essas questões, eu não vou respondê-las para vocês, não. Porque é para refletir mesmo, para pensar se essa demanda, essa grande quantidade de informação que está aí, ela nos ajuda ou nos prejudica ainda mais. Porque, recentemente, nós vimos eleições presidenciais serem manipuladas através de mentiras. E isso não é novo, lógico, só que os meios para chegar até a população, para até o público da massa, hoje são vários outros. A gente antes falava muito que a TV, que manipulava a TV, antes era o rádio, e antes era o cinejornal. Por que existia o cinejornal? Porque não existia a TV. Existia o rádio e o cinejornal, ponto. Depois foi criada a TV. Aí a TV ganhou a fama de estar manipulando.
aí depois a TV, agora a internet. Então, será que são esses meios de divulgação, onde a gente coloca informações, que são os culpados? Ou somos nós que não aprendemos a utilizar esses meios para difundir informação verdadeira, ou não damos importância para isso, preferimos acreditar nas mentiras? Então, entre aí a reflexão, não vou responder isso, é só para refletir mesmo. E vou deixar um pouquinho de conteúdo, que você pode usar para suas bases acadêmicas. E vou concluir dizendo que estamos em um estágio da sociedade moderna onde não sabemos ao certo o que fazer com tanta informação e desinformação. Cabe a nós, que estudamos a comunicação, divulgar as informações de forma mais clara, correta e ética possível. As indicações que eu vou deixar de leitura são livros até, de certa forma, pequenos, assim. São pequenos em quantidade de páginas, mas são profundos no pensamento. E podem ajudar a você fundamentar a sua base de pesquisa, se você vai escrever sobre manipulação, produção de conteúdo. E aqui eu vou colocar uma diferenciação, porque manipular um conteúdo, qualquer um manipula. Quando você faz uma entrevista, você vai recortar o que o entrevistado falou e vai colocar o que te interessa ali. Também é uma manipulação, mas a manipulação de inventar é diferente, porque aí já é criminoso. Então, também tem que tomar cuidado com esse tipo. Não pode manipular, tem que ser puro. Não é bem isso. Você vai fazer uma edição, você vai fazer um corte de vídeo, vai fazer um enquadramento numa fotografia, tudo isso também é uma manipulação. Só que, por isso que é preciso ética e responsabilidade. E existe um código de conduta no jornalismo para isso também, né? Então eu vou deixar para vocês os livros do Freud, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu, o livro do Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt. Se você não conhece a Escola de Frankfurt, procure saber, que vale a pena. Mas tem esse livrinho, Indústria Cultural e Sociedade, que seria bacana você... É bem fininho, bem bacana, a leitura é rápida. As Teorias das Comunicações de Massa, de Mario Wolff. E também o livro do Nelson Traquina, que são as teorias do jornalismo. Tem o volume 1 e o volume 2, e se eu não me engano saiu uma edição completa incluindo os dois. Mas qualquer um dos livros que você tiver em mão vai servir. Esses quatro livros já vão ajudar a fundamentar sua base de pesquisa, ou desenvolvimento de artigo, ou discussões acadêmicas que você queira, ou até mesmo para criar seus próprios vídeos falando sobre o assunto. Eu vou deixar aqui para vocês de novo o meu link do nosso financiamento coletivo. E nos vemos no próximo vídeo aí. Tchau!